Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de abril de 2020. É uma terça-feira. O nosso verbete é de número 5.191. Ele tem 7 páginas, 51 logias e 16 máximos. E o tema de hoje, a ser debatido, é ponderação de princípios cosmoéticos, da especialidade cosmoeticologia. E, no caso, esse verbete foi redigido pela nossa já veteraníssima verbetógrafa, professora Adriana Rocha, e ela é graduada e mestre em Ciências Jurídicas, doutora e pós-doutora em Direito, brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 96, docente de Conscienciologia desde 96, também tenepsista desde 2008, coautora dos livros Conhecer Direito 4, de 2016, Conhecer Direito 3, de 2015, Direito, Educação, Ensino e Metodologia Jurídicos 2, de 2014, Representações do Professor de Direito, de 2012, e Educação Jurídica, Temas Contemporâneos, de 2011. Ela é também organizadora do livro Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 5 de outubro de 89, de 2014. É autora dos livros O Professor Reflexivo e o Professor de Direito, uma pesquisa de caráter etnográfico, de 2013, e Autonomia Legislativa Municipal no Direito Brasileiro e Estrangeiro. Agora, vamos aqui na nossa definologia. A ponderação de princípios cosmoéticos é a técnica resolutiva de dilemas intra- e interconscienciais, ampliadora da lucidez e do autodiscernimento, embasada no sopesamento acerca de quais fundamentos da ética cósmica são aplicáveis no contexto para a solução de caso pessoal ou grupal, favorecedores do autojuízo diante das escolhas de destino. Agora, aqui na pensenologia, a gente destaca o holopensene pessoal da ponderação principiológica, cosmoética, o holopensene pessoal do autodiscernimento cosmoético, o holopensene pessoal da maturidade, o holopensene construído da evoluciologia serenológica. E aqui na fatologia, que a gente chama atenção, que tem 26 linhas, configurando aí um máximo para essa sessão, né, um nível de excelência aí na escrita, a gente destaca o raciocínio deflagrador dos neoprocedimentos, o poder do autodiscernimento paratécnico, as soluções cosmoéticas, a autovivência madura dos momentos evolutivos únicos, as contraposições dos princípios, a ponderação de valores, os juízos de valor, o elenco de valores envolvidos, a cosmoética do julgamento, a análise pormenorizada das consequências aplicativas, o alto foco na solução cosmoética e não no problema, a impacto-terapia cosmoética, a cosmoética destrutiva, o impacto da vivência detalhista dos princípios cosmoéticos no dia a dia, a agenda principiológica, as inter-relações principiológicas, o raciocínio complexo norteando o entendimento da vivência de rol de princípios, a autonomia decorrente dos princípios cosmoéticos cotidianos, o cosmoeticograma desvelando os princípios pessoais vigentes, a cosmovisão ampliada. Agora, aqui na parafatologia, a solução parapsíquica, as inspirações extrafísicas, as extrapolações parapsíquicas, a autovivência do estado vibracional profilático, favorecendo as autorreflexões sobre a cosmoética pessoal, os parafatos referendando os fatos, a central extrafísica da verdade descortinando realidades, a autossustentabilidade energética exercida pela teática dos princípios cosmoéticos, a leitura energética explicitadora dos gaps de cosmoética, a projetabilidade lúcida
cosmoética. Agora vamos aqui na argumentologia, que a gente tem aqui bem sincrônico. Então, em razão da formação profissional, eu sempre gostei dessa linha do neoconstitucionalismo, porque eu sempre trabalhei com a área de direito constitucional, direito público, especificamente princípios. E eu conheci essa teoria, foi no mestrado que começou. Mas quando eu fiz a prova para o doutorado, a minha prova da banca oral, ela foi mais na área aí, justamente de uma professora que era de constitucional e que trabalhava com o Ronald Dworkin. Aliás, o Barroso também trabalha com ele. Quer esse livro? Dá para ver? Sim. Tá. Sim. Que foi o primeiro, ele é um americano, ele é o primeiro, é um filósofo, jurista, já dessomou, Ronald Dworkin. O livro chama, né, A Matter of Principle. Ele que começou, dentro dessa área profissional toda, a embasar que as decisões, elas deveriam se fundamentar em princípios e não em leis. Ele começou todo esse movimento neoconstitucionalista, dando todos os argumentos. Então, ele analisa esse livro, assim, vários casos concretos. E aí ele vai fazendo essa correlação de como que a pessoa ela pode decidir, mais especificamente, ele estava trabalhando para o Poder Judiciário, né? Ele estava falando, olha, juízes, vocês podem e devem chegar a conclusões e soluções com base, cuja fundamentação são os princípios que estão nas constituições. E aí, a partir dele é que começou esse movimento do neoconstitucionalismo, que o Barroso entra, que foi a linha que eu me identifiquei também, porque no caso do intermissivista, agora falando de mim, eu acho de quem está ouvindo a gente que também tem afinidade, né? Porque tem muito a ver com, justamente, cosmoeticologia e paradireitologia, né? Porque quando a gente começou a estruturar os princípios cosmoéticos, que é aquele outro verbete que está na remissiologia, né? Foi o primeiro, foi o que deu origem à série. Vão vir mais questões, né? Exato. Que é aquele princípios cosmoéticos. Porque na cosmoética a gente começou esse trabalho de identificar nos tratados do professor Valdo o que era princípio cosmoético. Porque ele não diz, né? Ele não fala, olha, gente, isso aqui é princípio cosmoético. Às vezes, né, aquele estilo do professor Valdo, ele fala a frase e às vezes ele joga, né, a bola para a gente chamar a atenção da gente e a gente correr atrás e estruturar. Às vezes ele fala princípios da paradireitologia, aí ele comenta princípios da autoincorruptibilidade, princípios cosmoéticos no léxico, ele colocou depois, eu nem tinha visto na época que eu escrevi o verbete. Mas aí a gente começou a observar que quando ele fala de cosmoética, falando especificamente aí dentro da cosmoeticologia, né? Quando ele fala de cosmoética, ele ia elencando uma série de princípios. E o que são os princípios, né? Que a gente começou a estruturar uma definição, uma análise dentro da conscienciologia a partir da analogia feita aí na área jurídica. Princípios são essas frases, né, genéricas, aí é na área do Regson ali, tá ouvindo, né, na área da linguística. São preceitos, frases, proposições declarativas, né, afirmativas ou negativas, são muito genéricas. E o próprio Dworkin coloca isso, quando ele começou a estruturar. Como você vai identificar princípios? São aqueles ditames, né, aquelas orientações, né, aquelas linhas de pensamento, em que você tem uma frase muito genérica que vai indicar para a pessoa aquilo que ela pode ou não pode fazer, aquilo que ela deve ou não deve pensar no nosso caso, né? Uma maneira de comportamento. Aí o exemplo clássico que a gente dá na cosmoética é o princípio da descrença, né? Você tem uma frase muito genérica que diz: não acredite em nada, tenha suas experiências pessoais. Isso é muito abrangente, né? E aí, mas é uma diretriz que vai ajudar você a ver seu comportamento, seu pensamento, a sua emoção, como é que está a criticidade, como é que está a racionalidade.
E por trás de todo o princípio tem algo que é considerado importante, que são os valores. Aí que entra a axiologia e a paraxiologia. Você tem até um verbete, né, do seu, né, o valor, né? Mas meu verbete é de leiga aí no direito, então... Não, o seu verbete é da paraxiologia. Eu acho até que eu coloquei outra especialidade para não ter, assim, um comprometimento maior com a axiologia, né, Adriana? Mas tudo bem, vamos em frente. Não, mas dentro desse meu raciocínio, né, não estou falando lá da tua especialidade do verbete, dentro desse nosso raciocínio, o que fundamenta para considerar importante, né, esses preceitos genéricos são essas... É aquilo que é importante, é que eu não gosto de falar uma coisa que é importante, mas é o que é importante, fundamental para a evolução da consciência. Por isso que é a área do Hegson lá, é da axiologia e da paraxiologia. Estuda dos valores evolutivos. E a nossa é de estruturar esses princípios. Então, o que deu origem à série, que foi aquele verbete Princípios Cosmoéticos, sim, ele, no verbete, tem 75 princípios cosmoéticos elencados, só a título de exemplo, né, de ilustração, porque não dá... Imagina, todos os tratados do professor Valdo ainda tem um bom caminho pela frente aí para a gente poder identificar, né? Mas com esses 75, e acho que a gente já está com 120, 130, alguma coisa assim, dentro dos cursos, né? Cada temática você vai juntando um princípio cosmoético específico daquela especialidade. Por isso que lá no final do verbete, quando você falou da argumentologia, tem aquele exemplo em que tem um rol, né? Depois a gente fala deles, princípios gerais e específicos. E dentro dessa classificação de princípios cosmoéticos, a gente escolheu dividir. Existem categorias que são genéricos dentro do próprio princípio cosmoético e alguns que são específicos. Aí a gente usou de modelo o conscienciograma, né? Princípios cosmoéticos específicos do holossoma, porque aí ajuda a pessoa a trabalhar como está a aplicação desse princípio em relação ao uso do soma, do psicossoma, do mental soma, do energossoma. Por isso que lá, acho que foi na patologia que você leu, não lembro se eu coloquei na... na pensenologia, na segunda folha, né, na segunda linha, é o holopensene pessoal da holomaturidade. Sim. Por trás desse item tem essa classificação também. Então, você vai avaliar como que está o exercício maduro, ou seja, o emprego dos atributos ao máximo que você puder, né, relacionado aos 4 veículos, ao holossoma e à intraconsciencialidade. Então, assim, quer dizer, tem pano para manga, né? Tem muito, muito trabalho. Então, esses 75 que estão no verbete, a gente vai tentar ao máximo ficar dentro deles conforme for o andamento das perguntas, porque aí tem a oportunidade da pessoa, se quiser, ler o verbete aí na enciclopédia, né? Os princípios cosmoéticos. Ótimo. E aí esses 75 são para começar a gente a conseguir entender a ponderação. Muito bom, Adriana. Vamos em frente, então, algum dos nossos convidados aí da sala virtual, se quiser fazer algum comentário, é só levantar a mão. Professor Hegson, quer comentar, então? Boa tarde aí, pessoal. Parabéns, professora Adriana, pelo verbete, né? Só que quando a gente fala em princípio, na verdade, acrescentando aí, né, colaborando para a compreensão, quando a gente fala que ele é genérico, a gente fala que ele é genérico em relação, por exemplo, a uma regra, né, que é uma coisa mais concreta. E quando a gente fala que é genérico, a pessoa que não tem intimidade com o assunto pode entender assim, mas é genérico, então eu não vou conseguir aplicar, não vou conseguir entender. Mas é no sentido de ele é genérico em relação a uma regra que é uma coisa, não é isso, professor Adriano? Que ele é mais concreto, ele é mais específico, né? Só para a pessoa ter esse cotejo e ela compreender o que a gente quer dizer com essa coisa de ser genérico, né? É só essa contribuição aí, rápida contribuição. É bem lembrado, né?
Você tem duas análises, duas maneiras de você avaliar por que é o princípio genérico. A primeira é essa que o Regson comentou, porque quando a gente ajuda a construir o código pessoal de cosmoética, nos cursos e tal, a gente faz essa diferenciação, né, entre princípio e regra. A regra ela é mais concreta. E essa classificação também vem da proposta do Dworkin, que é bem, eu não vou entrar na área jurídica, porque isso aí dá pano para manga, tem tese de doutorado, tem dissertação de mestrado, né, tem argumentação em cima. Mas a gente vê que para fins nossos de autopesquisa, de intermissivista, de conscienciologia, é muito prático, né? É muito objetiva essa divisão, porque é genérica em relação às regras, porque as regras têm que ser bem concretas. Então, no exemplo do princípio da descrença, que a gente falou antes, que diz, não acredite em nada, nem mesmo, né, no que você ouvir na conscienciologia, questione, debate. Qual a regra que você pode aplicar? Então, agora uma que os teletertulianos podem usar. Vou questionar tudo que é falado nas tertúlias. Fazer uma pergunta a cada afirmação do verbetógrafo. Isso é uma regra que concretiza, por exemplo, o princípio da descrença. E a outra razão da classificação de princípios cosmoéticos gerais também tem relação com a especialidade de cosmoeticologia. Porque aí a gente usou, dentro da especialidade de cosmoeticologia, a gente vai subdividir os princípios em princípios gerais da especialidade de cosmoeticologia e princípios específicos ligados aos atributos, que é a intraconsciencialidade, e ao holossoma. E em relação aos gerais, aí cada princípio desse, como lembrou o Regson, você vai estruturando uma regra, que é algo bem prático, bem objetivo. Senão, se for muito genérico, ele é um princípio pessoal que você está estabelecendo, e não uma regra que vai ser quase que palpável a regra, né? Esse exemplo, por exemplo, sempre colocar, sempre escrever uma pergunta a cada afirmação do verbetógrafo. É uma regra que concretiza, por exemplo, o princípio da descrença. Né? Muito bom. Tem pergunta aí? Tem muitas perguntas, vamos em frente. Bom, a Carla levantou. O Carla levantou, quer comentar alguma coisa agora? Então vamos lá, Carla? Abre o seu microfone, tá? Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, boa tarde, tudo bem? Parabéns, Dri. Vamos em frente aí com a ponderação dos princípios. Eu queria fazer uma contextualização dessa questão da ponderação do princípio que você está colocando, porque normalmente quando a gente trabalha com princípios, o espaço de interpretação ele é muito maior do que o espaço de interpretação de quando a gente trabalha com regras. Então, no caso da conscienciologia, nós vamos trabalhar com a cosmoética e com a paradireitologia. Estamos tentando aprender a transformar, a entender os princípios cosmoéticos para transformá-los para leis da paradireitologia. Então, por exemplo, a gente observa que o Valdo, ele torcia o nosso raciocínio, porque se você pegar um determinado verbete que tem um determinado ângulo, ele colocava lá, por exemplo, o princípio da megafraternidade. Já se você pegasse um outro assunto, ele colocaria ali lei da fraternidade, ou seja, no meu entendimento, quando ele coloca princípio, ele está permitindo que a gente faça mais interpretações, esteja mais no campo da holofilosofia. Mas quando ele coloca a lei, aquela questão ela seria já determinada, é uma questão determinista, ou seja, você, por exemplo, não consegue alcançar a transafetividade se você não tiver megafraternidade. Aí eu queria que você comentasse isso, né, dentro aí da sua experiência do verbete, dos estudos da Cosmoethos, porque esse é um assunto que eu acho que é complexo, em geral, para a comunidade conscienciológica, e que também é complexo para o mundo jurídico, como você falou, porque é muito difícil trabalhar, por exemplo, no mundo intrafísico com princípios, como o caso do Barroso, frente às leis.
há uma enorme crítica, eu acho que muito mais que 70%, 80% de críticas ao trabalho com princípios do que ao trabalho com leis. Então, como é que é? Como é que a gente pode sair desse dilema? Como é que a gente estrutura aí o pensamento? Ai, que delícia esse tema, né? Exatamente isso. Então, assim, vamos por partes. Você tem toda a razão. Então, assim, em que sentido? Os princípios, justamente por eles serem, né, essas frases abrangentes, eles exigem que a gente tenha uma maturidade maior, né, um entendimento mais amplo para a interpretação do que aquilo quer dizer. Por isso que princípio, aí é bem importante a gente contextualizar que os princípios da ciência, da neociência Conscienciologia, eles não são dogmas, porque a religião tem dogma. São preceitos lá na religião absolutos. Não, em nome do princípio, sei lá o que eu nem lembro mais, ainda bem, né? Tal, na religião, você tem que fazer isso. É completamente diferente a proposta, né? A proposta de análise principiológica de uma neociência, ela exige o princípio da descrença. Então, o princípio da descrença ele tem que nortear toda essa interpretação. E aí, por isso que você está falando, foi uma das razões que eu coloquei lá no... Eu falei que é o primeiro, na segunda folha, na pensenologia, a questão que eu já comentei aqui, mas eu vou repetir para a gente detalhar agora, o holopensene da holomaturidade, que é a segunda linha. Então, qual que é a hipótese quando a gente começou a delinear os princípios cosmoéticos? Depois tem o verbete lá dos princípios do para-direito, né? Porque cada especialidade da Conscienciologia tem seus princípios. Em última análise, eles ajudam a gente que quer ser mais maduro, né? Que quer atingir o estágio lá de serenão, de consciência livre. Por isso que na frase enfática está consciência livre. É porque a hipótese é a seguinte, quanto mais maduro, em todos os atributos, em uso de todos os veículos e etc., mais a gente consegue interpretar esses princípios de uma maneira também madura, de uma maneira que vai beneficiar o máximo das pessoas. A gente consegue entender isso. O que é isso? Né? E aí, logo a aplicação dele, no caso concreto, nos casos concretos, eles vão nortear justamente a decisão. Então, a hipótese é, por exemplo, observando o próprio professor Valdo, como você comentou. Ele fazia um jogo de respostas, as pessoas chegavam, o Regis que gosta de dar esse exemplo, você chegava na tertúlia, a pessoa falava, professor Valdo, posso comer abacaxi? Falava para você, ótimo, Carla, excelente, vai resolver. Aí chegava eu e falava, professor Valdo, posso comer abacaxi? Não, abacaxi não presta. Aí você ficava, gente, qual o raciocínio do Valdo? Aí, o que tinha por trás? Ele estava com esse holopensene, a hipótese, né? Dentro da principiologia. Ele tinha um rol de princípios cosmoéticos na cabeça. Principalmente aquele, né? A cosmoética vivida, que é o que a gente coloca ali, né? Regulo meu comportamento e minhas decisões, sem exceção, pela cosmoética vivida. Qual que era da cabeça do professor Valdo? Eu tenho que dizer para a Carla o que é o melhor para ela. Né? Eu tenho que dizer para a Adriana o que é o melhor para ela. Então, vinha o princípio e ele te dava a resposta precisa. Né? Isso é uma vertente. E aí, o que a gente observa? Que a hipótese aí vem do próprio direito penal, né? Da paracriminologia, das cons-réus. Quanto mais imatura a consciência, quanto mais a gente está no estágio lá de cons-réu recém-ressomado, né? De consciências belicistas, atingindo pré-serenismo, né, no início, aprendendo a ser pré-serenão, para começar a ser desperto. Quanto mais imaturo, mais lei a gente precisa. Então, que é bem isso que você levantou. Que dirá para a lei? Então, quanto mais imaturo, mais a gente está sob o determinismo das para-leis. E menos a gente está coadjuvante para decidir, né, com base em princípios, aquilo que a gente vai estabelecer de programação existencial, ou de ressoma, ou de local de ressoma que a gente vai ter, né? Qual ação que a gente vai trabalhar, qual reciclagem eu preciso fazer. Então, é uma gradação. Então, assim, quanto mais imaturo,
né? Quanto mais na escala evolutiva eu estou perto do pré-serenão lá com os réus, é o que o Valdo falava, acabou de perder, né, o apêndice caudal e etc. Quanto mais eu estou perto do serenão, da consciência livre, do desperto, menos eu preciso de lei dizendo o que eu tenho ou que eu não tenho que fazer, porque eu já entendo esse processo das leis, né? Eu já entendo esse processo das paraleis, e eu, na minha reciclagem intraconsciencial, eu estou maduro de modo que olha, eu sei que tem a lei de causa e efeito, eu sei que tem a lei da ação e reação, mas tem aqueles princípios lá, né, que diz que aconteça o melhor para todos, maximização dos esforços, eu quero aplicar aquilo. Então, eu vou fazer de uma maneira que esta lei de ação e reação tenha uma consequência proativa para todo mundo, né? Eu vou me comportar, eu vou escolher a profissão que eu vou fazer, o local que eu vou morar, de modo em que eu não, a gente gosta de dizer, enfio o pé na jaca, né? De modo que a consequência da minha escolha do meu ato não faça que eu tenha uma lei que exija que eu faça um ressarcimento, que eu esteja em interprisão. Então, eu lembrei essa semana de um caso meu, quando eu já conhecia a Conscienciologia, lá no início do voluntariado, eu ainda lia jornal todo dia para fazer concurso público. Então, o Redson acompanhou. Isso aí deve ter demorado uns 10 anos para eu parar de ler a sessão lá de abertura de concurso público. Aquilo era uma tentação para mim, porque eu sempre queria fazer um concurso público, porque eu achava que eu tinha que trabalhar na área. Aí comecei a fazer concurso da Defensoria Pública no Rio. Passei na primeira fase. Na hora que eu passei na primeira fase, acendeu a luz do curso intermissivo, e falei assim, não, gente, a variável lá da... Isso eu fazendo a reflexão hoje sobre o que aconteceu, tá? Porque na época eu não tinha essa lucidez, não tinha esse raciocínio. Aí eu fazia a reflexão sobre a minha decisão. A omissão superavitária não entre de novo na área pública, desse jeito. Porque ao invés de você estar, né, ressarcindo o passadão, você está entrando de novo numa interprisão. No meu caso, tá, gente, que eu estou explicando. Por quê? Eu queria fazer concurso para a Defensoria Pública, eu queria ajudar. Eu queria aplicar lá o princípio da benignidade policármica, que acontece melhor para todos, né? Do menos doente, ajuda o mais doente, né? De fazer o ressarcimento, sei lá, eu olhando hoje para trás. Só que, naquela hora, ainda bem, a aula memória do curso intermissivo bateu e falou assim, não, você está repetindo um erro. E qual foi a deixa para eu raciocinar assim? Porque de Defensoria Pública, você sabe, no Brasil você não escolhe, né, a área, a especialidade que você vai trabalhar. Você tem que trabalhar na penal, na família, vai depender da sua área, né, das contingências, da necessidade, você vai ser designado. E aí eu falei, gente, se eu entrar, a função exige isso de mim. Então, eu não vou ter como dizer, eu vou ter que ficar trabalhando na economia de males. Eu estou entrando em interprisão. Então, não me inclui fora dessa. Omissão superavitária. Não pode. Abandonei o concurso. Então, olhando o que aconteceu, isso para mim dá uma jurisprudência pessoal, né? Falando sua linguagem, né, cara? Uma jurisprudência pessoal, a contingência toda, ela ilustra um caso em que eu estabeleci uma regra, assim, não fazer concurso público. Aí essa regra, ela representa vários princípios cosmoéticos, né? Então, assim, eu estou tentando responder toda a complexidade que envolve, né, só a análise. Então, assim, quanto mais imaturo, mais a gente está sujeito às leis. A gente precisa dizer, quando a gente é criança, né, você tem que ter lei, o pai dizer, menino, você tem que escovar o dente. Isso é uma lei, isso é uma regra. Tem que tomar banho todo dia para fazer a higiene do soma. Aí você tem o princípio cosmético que diz, né? Ali, ó. Princípio da salubridade somática. Aí é do soma. É uma frase do Valdo que ele coloca. Todo soma exige cuidados higiênicos diários. E aí, quando a gente é criança, né? Os pais é que começam a dizer as regras. Ó, você tem que tomar banho, tem que escovar o dente. O que é essa higiene diária, né? Você tem que tomar banho todo dia, lavar o cabelo, escovar o dente, passar um creme hidratante se precisar, porque depende da pele. Olha a sujeira do sapato. Então, hoje, na contingência aí do coronavírus, né, que é uma contingência super excepcional,
Esse princípio é um princípio que a gente tem que estar nos mínimos detalhes atento a ele. Por quê? Né? A salubridade do soma vai ajudar na realização da proexis. Então, aqui em casa, então você tem uma regra, né? Tem uma regra. Tirar o sapato antes de entrar em casa. Esprear o álcool gel na roupa toda, na mão. E tirar a roupa antes de entrar em casa. Deixar na área do setor sujo, para a pessoa que tem que fazer isso, né? Que o ideal é nem entrar em casa. Quem mora em casa, né? É bom que você pode fazer um setor da sujeira do lado de fora da casa, né? Limpar o saco plástico por fora que vem do supermercado. Não colocar o produto na bancada suja antes de limpar. Só isso aí dá 8 horas de serviço no supermercado. E não é exagero não, porque eu já contei com o Regson. Quando a gente vem do supermercado para 2 casas, a gente está com essas regras, né, para usar uma interpretação de um princípio, que é a salubridade somática, né, a gente demora 4 a 5 horas. Porque aí você vai no detalhe. Mas e o plástico por dentro? Ou a comida que vem de fora, você higieniza por fora, né, aquela embalagem. Mas e a embalagem por dentro? Se tem comida fria e crua, matou coronavírus? Não. Você tem que limpar e você não sabe, né? Quem manuseou. A Dulce quer cortar. Fala lá. Não, Adriana, é que não, esse assunto aí, coronavírus, dá pano para manga também, né, Adriana? Acho que é bem. Não, acho muito pertinente você estar comentando isso, porque acho que pode trazer para a reflexão de todo mundo, né? Essa questão da preguicite, mas só uma sujeirinha, e será que eu posso deixar passar? Enfim, eu acho bem sério isso. Agora, eu queria dar uma entrada aqui agora nas perguntas dos nossos teletertulianos, e só queria fazer um pequeno comentário, que é um lembrete, que tem um verbete da professora Rosa Nader, que eu acho muito apropriado, em cima do que você comentou, que é a ambiguidade necessária da especialidade assistenciologia. E justamente esse verbete, ele diz respeito a esse tipo de postura que você comentou, por exemplo, que o professor Valdo tinha. Exatamente. Entendeu? Tem relação com essa questão de princípios, do que é o prioritário naquele momento, em função da assistência prioritária, né? Então, exatamente. É bem lembrado, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Agora, Adriana, pergunta de Lisboa, tá? Você comentou aí da deontologia, né, da axiologia, enfim. Ela quer saber ali nos itens da codigologia. Pede para você comentar na página 3 esses códigos em geral. Tá. O código da cosmoética extrafísica. Então, assim, vamos lá. Codigologia, os códigos, a gente, quando especificamente o código pessoal, o código grupal de cosmoética, o código de duplista, que foi sendo introduzido pelo professor Valdo aí para a gente desenvolver, né? Ele tem vários itens dentro desse código, né? Então, eu falei, a deontologia, que é o estudo dos códigos, é nesse sentido para a pessoa começar a ver o que ela insere de cláusula, né? De frase, de preceito para ela colocar em prática o que ela entende da conscienciologia, do pilar do paradigma consciencial e tal. Então, dentro do código, por exemplo, meu código, tem lá os princípios cosmoéticos, né? Tem os princípios do paradireito, tem os valores que eu vou identificando que estão por trás, e isso é dinâmico, isso não pode engessar. Porque o código, como a gente entende em Portugal, né, que veio de Lisboa, a nossa herança de legislação e de ordenamento jurídico né, de Portugal, né? Ele não é anglo-saxão. Então, assim, lá também tem essa coisa de botar tudo em código, de resolver tudo em lei. Então, os códigos, de modo geral, é interessante que você coloque no seu código regras úteis, né? Os valores evolutivos, aquilo que você considera importante, os princípios que vão nortear. Então, assim, cada código desse, a gente analisando, pressupõe que tem isso tudo por detrás, né? Então, assim, dentro dos princípios cosmoéticos, que é a temática principal do verbete.
o Código de Cosmoética Extrafísica, ele reflete o máximo top, aquilo que a gente quer alcançar do que seja a aplicação de princípios cosmoéticos. É o tal fluxo cósmico, é a consciência livre que já é, né, a própria vivência, criação, estruturação e modificação dos princípios cosmoéticos, ela que determina. Então, assim, ele aparece aqui no meu caso, para eu começar a ter essas extrapolações, né? Para começar a ter essas cosmovisões. Eu quero chegar lá. Porque quando a gente fala muito de cosmoética, principalmente lá na Cosmoética, a gente ouve muito essa frase, né? Quando a gente vai divulgar curso, ou encontra as pessoas, tá? Ah, mas a cosmoética é uma coisa muito difícil. A pessoa até faz um gesto, né? Lá, a cosmoética, quando ela faz isso, a gente pressupõe que ela está se referindo a essa cosmoética, essa reflexão sobre as condutas, os valores, os princípios desse top na escala evolutiva, que é o serenão, né? Que é a consciência livre. E aí, o que a gente coloca? Essas consciências que já aceleraram a evolução, elas já estão com os códigos pessoais dela mais próximos desse código de cosmoética extrafísica, que por trás tem esses componentes, mas devem ter outros. Por exemplo, a consciência livre, eu não sei quais são os outros detalhes, né? Eu posso até vislumbrar, mas deve ter coisa nova, né? Mas então, assim, o Código Cosmoético Extrafísico é nesse sentido, a gente, no caso de princípio cosmoético, na hora de começar a interpretar, a Carla lembrou lá, interpretar esse princípio cosmoético para ampliar a minha razão, o meu raciocínio, para eu acertar na decisão, eu preciso mirar no que talvez, por exemplo, o serenão decidiria naquele caso. Quais seriam as variáveis que ele colocaria para decidir? A consciência livre, né? Como é que seria o raciocínio dela? Estaria mais próximo desse código aí de cosmoética extrafísica. O código pessoal de cosmoética, eu já falei aqui, dos evoluciólogos, exatamente isso que eu falei, direcionando o raciocínio ponderativo. Então, assim, quando eu tenho um dilema, eu comecei a querer entender essa questão de princípios cosmoéticos também, porque eu queria acabar com uma questão muito emocional. Qual que era a minha questão emocional? Eu tinha muita angústia quando eu estava diante de um problema que eu tinha que resolver. Pessoal, fosse ele familiar, né, afetivo, somático, aquilo me gerava muita angústia, porque eu não conseguia resolver rápido. Né? Eu queria ser cosmoética, eu queria acertar, então ser cosmoética nesse sentido, eu queria ter uma decisão acertada em que ela refletisse e fosse coerente, né, com os pilares do paradigma consciencial. Então, tudo que eu entendia que significava bioenergia, holossomática, né, multiexistencialidade, multidimensionalidade e etc., só que eu não conseguia, na hora do caso concreto, resolver isso rápido. Então, isso me dava angústia. Chegava até a dar bloqueio no cardiochakra, né? A pessoa fala, está doendo o coração, né? Então, é essa angústia de saber resolver rápido. Aí, quando eu comecei a trabalhar com os princípios, a gente começou na Cosmoética a entender essa relação que a Carla falou. Lei, princípio, valor no dia a dia. Eu comecei a resolver rápido. Aí, de repente, sumiu essa angústia. Sumiu assim, porque eu comecei a decidir, com base nesses referenciais, que é o código, né? O que era importante, os valores, os princípios que eu já entendi, os pilares do paradigma consciencial, variáveis de análise cosmoética, que não está aqui, mas que a gente estrutura bem nos cursos lá da Cosmoética. E isso eu comecei a resolver mais rápido, mas com mais reflexão. E o resultado acertado mostrou para mim que estava correto o raciocínio. Então, uma técnica, até uma técnica que está depois, é pegar esse código pessoal dos evoluciólogos para tentar entender como é que eles raciocinam naquela questão. Então, pegar a Equipex aí do professor Valdo, né? Enumerador, transmentor, aí a monja, que é serenão. A serenona nem está aqui. Eu botei o evoluciólogo direto para a consciência livre. Mas por que eu fiz de propósito aqui? Porque o evoluciólogo, orientador evolutivo desperto,
no caso aí do meu raciocínio dos princípios cosmoéticos, eu gosto mais. Eu acho que eles são mais assim, não é concreto, né, Carla? Assim, é o tipo de raciocínio que eu acho que quem é da área jurídica, do paradireito, da cosmoética, gosta, né? É quase que a gente vê a rede do mapa das consciências na tela mental da gente, assim, né? Do planeta, dos outros planetas, e começa a ver. Aí deixa eu ver como é que o evoluciólogo ia resolver a questão da Carla, da Dulce, do Regis, a minha ali naquele caso, né? Como é que é o grupo? Então, isso ajuda a aumentar o raciocínio. E a consciência livre é só um vislumbre mesmo, né? Mas é porque eu fiz de propósito para jogar a bola justamente lá no cosmos, que é a primeira, que é o Código Cosmoética Extrafísica, que é para ver, poxa, vamos tentar, né, começar a expandir mais, ter exoprojeção, ter experiência de cosmoconsciência, eu nunca tive experiência de cosmoconsciência, mas começar a entender como é que a consciência livre vai resolver um dilema dela, talvez seja o quê? Criar uma galáxia nova, né? Ah, que legal, né? Qual que é o dilema da consciência livre? Como é que eu vou criar uma galáxia nova? Em que momento eu vou criar? Entre que galáxias, né? Como é que é isso? Isso para mim hoje não me faz reciclar, entendeu? Me faz querer chegar lá. Reciclar no sentido de querer chegar lá, mas é um dilema gostoso de pensar, né? Mas eu não posso ficar pensando nisso, porque senão a hermenêutica, a Carla falou antes. Aliás, isso que eu ia falar, Carla, na numerologia tem lá um item que é em sua homenagem, que é a ponderação, segunda linha, a ponderação de princípios cosmoéticos e hermenêutica. Ou seja, é justamente o que você perguntou, é esse raciocínio para entender o que significa aquela frase, né, que é genérica, numa interpretação focada para interpretar aquilo, para resolver o caso concreto. E aí você vai ter uma lei para resolver o caso concreto. Entendeu? Adriana, perfeito, muito bom. Uma delícia realmente ouvir você explanar sobre esses assuntos. Agora, a gente tem pergunta de São Bento do Sul, lá na Fatologia, na página 2, terceira e quarta linhas. A colisão de princípios, o esquema de ponderação e as contraposições dos princípios. Então, ele pede para você, por favor, expandir sobre o esquema de ponderação dos princípios cosmoéticos em relação às colisões e contraposições dos princípios. Ele agradece e dá os parabéns pelo verbete, viu? Ai, muito obrigada aí pela contribuição, né? Então, vamos lá. A colisão de princípios. Colisão é choque, né? Entre duas coisas. Então, assim, para a gente entender os três, a colisão, o esquema e a contraposição, tem um pressuposto que está por detrás dos princípios cosmoéticos. Qual que é esse pressuposto? E é um dos pressupostos, mas que você pode pensar para poder entender. É o princípio lá da economia de bens. Esse é o pressuposto, que é um princípio cosmoético, que ele diz, né, que entre dois bens escolhe-se o maior bem. Por que ele é um pressuposto? Porque princípios cosmoéticos, ele tá lá, homeostático, certo? O tema é homeostático. Então, todo princípio cosmoético é cosmoético. Ai, que óbvio! Não, mas porque é princípio correto. Aí não vamos entrar no debate do princípio da economia de males, que ainda não é cosmoético, mas dentro da, né, Congelândia, etc., ele é importante, porque sem ele, nessa dimensão, a coisa fica muito difícil, né? Mas, assim, os princípios cosmoéticos, como eles ajudam a gente a evoluir, todos eles são homeostáticos, entende? Esse aqui é o problema, que foi que a Carla apontou bem no início. Exige uma maturidade da gente para a gente entender esses princípios. E olha, esse entendimento, nosso teletertuliano aí de São Bento do Sul que perguntou, esse entendimento, ele varia muito. E a compreensão do que cada frase diz, ela amplia e ela se modifica muito. Como que ela se modifica? Depende do momento, a contingência, que é o caso da Carla lá, que é a especialista,
da minha contingência, do caso específico que eu tenho que resolver. Por isso que na área jurídica o povo não gosta de princípios, e não está errado não. Tá? Por quê? Porque imagina, a gente está num planeta doentio, precisa de mais regra. Você tem que ser, quanto mais imaturo, mais regra. Você não pode dar muita margem à interpretação total, porque quanto mais imaturo, pior a interpretação. A interpretação, ela vai focar no ego-karma, ou nos interesses pessoais. E aí o princípio tá para lá, mas o nosso foco é objetivar, né, e manter a atenção numa maturidade em que eu não quero benefício com aquilo, por isso que o princípio, a interpretação dele vai ajudar. Então, colisão de princípios é nesse sentido. Você vai ter uma dificuldade de escolher qual princípio cosmoético você vai aplicar, porque todos são bons. E aí é o que o Dworkin fala, aí eu estou na linha do Dworkin, que ele diz, os princípios eles têm justamente essa dificuldade, porque não existe uma hierarquia, no sentido de que um é superior ao outro. Existe, todos eles são bons, todos eles são aplicáveis. O que vai determinar qual que você vai aplicar é justamente o caso, a contingência, a maturidade, a assistência que você vai fazer. Né? É aquilo, a frase do Valdo, é o abacaxi que o Valdo falava, né? Abacaxi para fulano é ótimo e para o ciclano não é. Então, a colisão de princípios é para chamar atenção. Olha, gente, na hora que eu vou decidir o caso, e a gente faz isso muito na preceptoria da Cosmoética, que a preceptoria de cosmoética que a gente tem é justamente a pessoa chega com um caso, um dilema dela, e a gente ajuda ela a raciocinar para fazer essa colisão. Ela mesma vai raciocinando em cima de princípio para ela ver como que ela vai escolher qual o princípio que ela vai aplicar para resolver o caso concreto dela. E o esquema da ponderação é nesse sentido. A gente tem várias técnicas que nos cursos a gente vai dando, que vai ajudando ela a montar, praticamente vai estruturando esse modo de raciocinar, de refletir, de ponderar, de analisar o próprio preceito, o próprio significado, os valores que ela tem, as regras que ela está usando, se está correto ou não. Então, a primeira coisa é ela olhar, olha, eu tenho 2, 3, 5, 10 princípios. Em cada caso, você pode ampliar para 5, aí a pessoa escolhe que vai ter um princípio aplicado só, vão ter 2 para ela raciocinar. Então, na preceptoria, a gente vai ver, dependendo da maturidade da pessoa em relação ao que ela está enxergando do caso concreto, a gente normalmente pensa de 2 a 3 princípios para ela raciocinar em cima dos valores que estão por trás do caso concreto que ela está trazendo, para ela fazer um esquema em que ela vai chegar, ela faz lá o fato, o caso que ela está querendo resolver, e ela chega à conclusão. E as contraposições são justamente os contrários dos raciocínios. Porque é no sentido assim, você pega esse princípio, por exemplo, da salubridade somática, e pega lá o princípio da economia de bens. Entre duas coisas boas, eu escolho a melhor. A higiene, a saúde do soma exige a higiene diária. Então, ela vai contrapor os 2 princípios. Só que, no caso, eles não são opostos, né? Eles são convergentes. E aí ela vai falar, nesse caso aqui meu, em que eu chego de casa, que eu preciso limpar tudo, né? Com as informações todas que eu tenho, como é que eu vou aplicar os 2? A saúde do soma e a economia de bens. Economia de bens, entre 2 coisas boas, ou seja, entre limpar com bastante detalhe, com álcool, nos mínimos detalhes de tudo, aí é maximização até dos esforços, né? Eu escolho isso do que limpar mais ou menos. É um exemplo assim meio bobo, mas esses exemplos assim diários eu acho que ajuda muito a trazer para a realidade, né? Ok, tá ótimo, Adriana. A Carla levantou a mão também. Né? A Carla? Mas deixa eu seguir sobre esse assunto, Carla. Senão a gente segue aqui com as perguntas, pode ser? Depois você fala. Ô, Adriana, é o seguinte, tem uma pergunta aqui de um teletertuliano de Santa Vitória, Minas Gerais. Ele diz que ele gostaria de participar das nossas escolas físicas.
se tem algum site que ele possa obter informações. Então, eu gostaria que você passasse os contatos da Cosmoethos, né? Porque não é nada, é por acaso, não é à toa que ele acessou aqui justamente a sua tertúlia. Mas antes disso, eu já vou passar o site do ICGE, que é o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística. Então, é www.icge.org.br. E a gente tem também o site www.caec.org, que é o site do campus maior aqui da Conscienciologia, e você também tem vários cursos online. E o que acontece? Em função de princípios cosmoéticos, né? As atividades físicas da Conscienciologia, elas estão suspensas sine die, a gente não sabe quando que elas vão voltar. Então, por enquanto, você só realmente poderá acessar atividades, cursos ou as próprias tertúlias diárias, e tem cursos também, vários, online, sempre EAD, tá certo? Agora, Adriana, comenta aí dos contatos da Cosmoethos, por favor. Tá. A Cosmoethos especificamente, né? Cosmoethos, COSMOTHOS, contato@cosmoethos.org.br, se ele quiser alguma informação. Tem o site da Cosmoethos, que ele botar www.cosmoethos, né, .org, né, .br, acho que é isso, né, se ele colocar lá, aparece o nosso site, aí tem as atividades, tem as preceptorias, tem tertúlias, né, a gente tem link para tertúlias ligadas à cosmoeticologia, e aí informações sobre a especialidade, enfim. São esses dois endereços, basicamente, assim, para ele começar a ter contato, né? Tá ótimo, muito bom. Agora, Adriana, tem uma pergunta aqui que ela pede para você comentar lá na página 5, que você comente a questão do exemplo, né? Desses exemplos aí que você traz, dos itens, né? Ela pede para você comentar aí os 4 itens aí da base intrafísica. Essa pergunta de onde, Dulce? Isso. Letra B. Letra B da página 5. Você falou de onde é? Não me lembro. É na pergunta de Foz do Iguaçu mesmo. É de Foz, tá. Então, a letra B, especificamente. Esse item aqui da argumentologia, eu quis colocar justamente para ajudar as pessoas a trazerem para a terra os pés na rocha e né, metassoma no cosmos. Justamente para botar os pés na rocha, para a gente entender como é que poderia, nos casos nossos de dilemas intrafísicos, começar a usar esse raciocínio aí de ponderação de princípios para decidir questões. Porque a ponderação de princípio cosmoético, ela é objetiva a gente ter mais autonomia decisória. Porque quanto mais autônomo, né, diante dos conflitos, porque a gente vai testar o que entende mesmo de cosmoética a gente usa 3 principais definições do professor Valdo. Uma é a reflexão, né, sobre as nossas condutas perante, né, a moral cósmica. Perante o quê? Os pilares do paradigma consciencial, perante, né, os princípios, os valores, etc. E a partir dessa definição, eu vou pensar e refletir sobre as minhas condutas, as minhas decisões, tomando como referencial específico do verbete os princípios cosmoéticos. Então, eu parti do mais simples para a gente ver que o nosso objetivo é chegar lá nos grandes dilemas do serenão, né, da consciência livre, que vai ter um pouco mais facilidade para resolver, porque já exerceu isso, né, ao longo do caminho evolutivo. Então, base intrafísica, que é a mudança. Então, qual que é o problema? O impasse aí, você vê que nas 3 categorias, começa pelo impasse. Impasse é o case, a gente diz de direito, né? É o caso concreto, é o dilema. Então, qual é o case aí? Qual é o caso? A pessoa está com dificuldade, incerteza,
sobre onde ela vai morar. Então, incerteza de mudança de residência para otimizar o voluntariado dela, pessoal. Ela está com dúvida, ela não sabe onde é que ela é melhor, ela vai otimizar mais esse vínculo consciencial. Se é em Foz do Iguaçu, se é na Europa, se é no Nordeste, né? Se é no Sul, ela não sabe. Mas ela tem como valor, aí ela pega. Qual o primeiro valor dela? O vínculo consciencial, que é o voluntariado conscienciológico. Esse valor vai embasar vários princípios, e ainda tem isso, né? Para aumentar nosso raciocínio, não é matemático, tá, gente? Um valor, um princípio. Não, como é que é? A conjugação matemática é infinita, é uma delícia. Então, a pessoa, dependendo do caso, do impasse, ela vai escolher qual que é o valor, quais que são os princípios, quais os valores que ela vai usar para a decisão dela. Então, no caso, o vínculo consciencial. Aí ela tem que começar a pensar o que é esse vínculo consciencial para ela. Né? Aí ela vai pensar na formação pessoal, na formação profissional, no momento de vida que ela está, né? O grupo, qual o trabalho que ela já realizou, que ela está realizando nesse voluntariado, qual que é a exigência maior. Aí ela começa a entrar nos princípios. Então, isso aqui foi só exemplo. Geral, princípio da economia de bens, que é esse que eu acabei de comentar. Entre duas coisas boas, você vai escolher o melhor. Então, voluntariado conscienciológico é bom? É. Qualquer ser, né? Vínculo consciencial é vínculo consciencial. Então, entre duas coisas boas, a pessoa ela vai começar. Aí que dá o nó. Onde que é o melhor do melhor? No meu caso. Aí ela pode pegar o princípio, por exemplo, nem esse da ousadia, ela pode pegar o princípio lá da mega assistência, né? Que ela vai focar, o menos doente ajuda o mais doente. Aí ela vai ver, poxa, deixa eu ver no meu caso, o que eu tenho de know-how para ajudar. Ela vai ver qual que é a minha especialidade. O que eu gosto mais de raciocinar? Tem IC que representa isso? Aí ela fala, tem. Aí ela vai lá na IC, vai ver o grupo, não sei o quê. Isso já está ajudando no raciocínio. Aqui no caso eu botei princípio da ousadia. Porque o princípio da ousadia, ele fala assim, é mister a manutenção do desassombro cosmoético cotidianamente. Então, ela tem que ter coragem. A pessoa, ela coloca, não, eu preciso ter coragem para mudar de lugar. Porque o caso dela é mudança de residência para aumentar o vínculo consciencial. A gente sabe que isso exige um monte de coisa, né? É a família, é a profissão, é o dinheiro. Ela precisa ter coragem para ela se posicionar perante ela e dizer, é lá naquele lugar, naquela instituição, naquela função que estão precisando mais, tem tudo a ver comigo, eu vou para lá. Está ajudando o raciocínio. Princípio específico. O do dever cosmoético, né, que ela coloca, é aquele que diz que você vai assumir suas responsabilidades intermissivas, né? Você vai assumir o que você precisa fazer. E o da autodisciplina, que tudo exige auto-organização. Quanto mais auto-organização, mais cosmoética. Esse princípio ele é da auto-incorruptibilidade, né? Os dois princípios. Então, quanto mais organizado a pessoa está, mais disciplinada, ou seja, ela tem pé de meia, ela vai calçando a família para dizer, gente, olha, vamos desapegar, nós não, né? Ninguém perde ninguém, né? Isso é outro princípio cosmoético, é o princípio da grupalidade. Mas o meu foco é lá, eu vou continuar ajudando vocês, mas em outro lugar. E aí ela vai, a partir desses princípios que ela entende que para ela tem sentido, ela decide, ou muda, né? Ou ela vê que realmente tem que ficar no lugar que ela está. Só que aí, no caso, a solução foi essa. Ela pode escolher um dos 4 e dizer, não, esse para mim é o princípio que mais tem a ver comigo. Eu estou sentindo um senso de responsabilidade, de dever, de chamado proexológico, né? De cláusula intermissiva que eu tenho que concretizar, que é naquele grupo, naquela instituição, naquele local. Então, eu preciso ter coragem para abrir mão disso tudo, organizar o que eu tenho que fazer para ir para lá. Então, ela coloca, não, esse princípio é que eu vou ter a ousadia de bancar aí também até, né, a raiz do cabelo. Aí ele fala, o voluntário ele vai se organizar, tá ali, ó.
pessoal, profissional, afetivo, familiar, muda de cidade para ele ir no voluntariado que ele decidiu. Porque ele chegou à conclusão que aquilo é adequado. Aí tem o outro desafio pós, né, mudança, que é ele se manter no foco. Sei lá, ele vai lá para o Nordeste, chega lá, se desvia, vai fazer outra coisa. Aí ele tem que ficar, princípio do dever, princípio da ousadia, valor do vínculo consciencial. Então, ele bota no CPC dele a regra, né? Ele coloca a regra. Voluntariar tantas horas por dia. Voluntariar segunda, quarta e sexta em tal instituição. Né? E é a gente fala, que era aquela pesquisa do professor Valdo, né? O voluntariado mais eficiente, eficaz, né, e produtivo é porque dá tempo da pessoa fazer o máximo da convergência ali. Perfeito. Muito bom. Alguém queria comentar aí? Eu posso seguir? A Carla tinha... Carla, você quer comentar agora? Eu posso seguir? Então, vamos em frente. Adriana, pergunta de Porto Alegre. Você poderia comentar a exemplologia? E também antes disso, a importância do EV profilático nas autorreflexões com lucidez para ponderar os princípios cosmoéticos? Sim. Então, vou começar lá pelo EV, que ela falou, né? Isso. Aqui já começa a concretizar a pessoa que ela faz um estado vibracional, ela vai trabalhar energia, ela já começa a concretizar o pilar das bioenergias, né, da multidimensionalidade, do valor que ela tem, né, de bioenergética mesmo, de racionalidade, de acalmia, de desassédio, de desassim. Então, antes de decidir, porque como a gente está colocando que o raciocínio com base em princípios cosmoéticos, lá na definição, ele ajuda a ampliar a lucidez e o discernimento, que são atributos do mental soma. Para ela poder ver, no caso concreto, como é que ela vai decidir da melhor maneira possível. Se a pessoa está ansiosa, né, está assimilada, porque acabou de chegar de algum lugar que teve uma série de problemas e coisas para fazer, ela vai ter lucidez e discernimento para decidir? Não vai. Então, antes de decidir qualquer dilema, principalmente decisões de destino, dilemas pessoais, ela precisa estar bem. E aí o trabalho com a energia ajuda nela a desassimilar, ela vai fazendo rapport com um amparador pessoal, vai fazendo rapport, aí no caso dos princípios cosmoéticos, com os amparadores especializados em principiologia cosmoética, né, que ajuda nas conexões das sinapses, das parasinapses, para ela entender melhor, aquela pergunta da Carla no início, para ela entender melhor o alcance daquela frase, daquele princípio, no caso que ela vai decidir, no dilema que ela vai resolver. Então, o equilíbrio energético, que também está ligado com o equilíbrio emocional, né, vai ajudar nesse melhor raciocínio, melhor lucidez para ela resolver. Gente, falando assim é uma delícia. Vocês podem olhar para mim e falar, eu faço fácil, né? Faço fácil não, é que toda vez vem lá, princípio na cabeça, valor, dilema. O que é fácil é assim, é que como eu gosto, que você começa a entrar no fluxo desse tipo de pensanidade, os casos vão aparecendo, as emoções elas vão vindo para você trabalhar, aí o princípio começa a pipocar na tela mental. E aí aquilo vai ajudando, você vai fazendo trabalho com energia, já vai começando a raciocinar, já vai te dando mais acalmia. Tem coisas que são fáceis, tem coisas que são mais difíceis, demoram mais. Né? Mas o gostoso é que para mim tão viciante, que você fica dependente desse raciocínio, desse trem. Né? Como diria o Mineiro, minha colega de Mineiro, essa de Santa Vitória que apareceu. Então, assim, ela quer que eu explique todos, né? Não, ela perguntou sobre exemplologia. É isso que você está... Os dois exemplos. Se você pudesse ser um pouco sucinta aí, Adriana. A exemplologia é nesse sentido. A pessoa faz esse trabalho energético e aí são casos ali que eu dei de ilustração para cada um poder visualizar como é que realmente, num caso concreto, ela pode conjugar lá os princípios para chegar a uma decisão.
Para um vai ser uma decisão, para outro vai ser outro, né? E aí vai do simples, assim, de uma coisa bem básica, que é, por exemplo, encontrar um horário na agenda para fazer atividade física, né? A pessoa que trabalha, até a mais difícil lá da consciência livre, né? Ou do serenão, que é como é que eu vou decidir se eu vou transmigar fulano, né, ou Beltrano, um planeta ou outro. Acho que sucintamente ajudou, né? Muito bom, Adriana. Grande dilema, hein? Puxa. Bom, a transmigração, né? Puxa. Agora, Adriana, a gente tem pergunta do Nordeste, essa pergunta. Eu acho que essa pessoa está em trânsito, eu não tenho certeza se ela atualmente está lá, mas ela é originalmente de lá. Então, ela dá boa tarde, especialmente a você, a mim também, a todos nós. Parabeniza a Adriana Rocha pela pesquisa sobre excelente assunto. E na fatologia, na página 2, primeira linha, sobre o poder do autodiscernimento para técnico, se você pode comentar, pode aprofundar. Patologia, página 2, primeira. Uhum. Tem relação com esse exemplo que eu dei quando eu falei do EV também, né? Poder é essa capacidade que a pessoa tem de se governar, né? Se gerenciar, de decidir, autonomia em última análise. Né? Ela vai sendo mais autônoma, e a autonomia, a partir dessa ponderação de princípios, é porque ela dá mais segurança, porque como vai acertando mais, e o autodiscernimento eu vejo que uma das vertentes é essa, né? A pessoa ela sabe escolher entre o certo e o errado. Do pior, o que é o melhor do melhor, que é onde a gente quer chegar. Os nossos dilemas mais evoluídos, eles são aqueles, né? Como é que eu vou ajudar mais do mais e não ficar lá no menos pior, né? O que é melhor do melhor. Então, essa capacidade de decisão é o autojulgamento cosmoético, é uma autonomia, uma segurança, uma independência que a pessoa tem, que ajuda ela a ficar mais interdependente, porque ao invés dela consultar alguém para resolver o problema, ela conversa com a outra pessoa para ajudar no raciocínio. É o que acontece na preceptoria. Então, assim, pode ter gente que já fez preceptoria na cosmoética, pode ter ficado um pouco decepcionada, assim, eu queria uma resposta pronta. A gente não dá a resposta pronta. O objetivo da preceptoria é ajudar a pessoa a chegar à conclusão. E a maioria chega à conclusão. No meio da conversa, a pessoa já clareei. Esse A é a tal da lucidez, é a tal do autodiscernimento, né? A partir de uma técnica, da paratécnica, porque isso vai criando, vai construindo sinapses, caminhos cerebrais em que o seu raciocínio, a sua pensanidade, ela vai caminhando com base em princípio. Estou falando de princípio, né? É lógico que por trás tem tudo que a gente está falando, valor, pilar, né? Técnica específica, mas aquilo vai começando a criar caminhos sinápticos. E o paracérebro, lógico, né, que tem interrelação, ela vai criando parasinapse também, de raciocínio principiológico. Então, assim, o objetivo essa paratécnica, ela vai se consolidando na cognição, na paracognição, e aquilo dá mais autonomia. Então, o professor Valdo, que a gente conviveu muito, há vidas ele deve estar fazendo isso. Porque ele não fazia isso que eu estou fazendo assim. Eu preciso também ainda pegar meu rol de princípios cosmoéticos, que às vezes eu não lembro o nome, eu sei a ideia, mas eu não lembro o nome. Ele já vinha com aquilo. Então, se começar a observar as respostas do Valdo, ele tinha esse poder de autodiscernimento patético, né, enorme, porque aquilo vai expandindo o nível de conexão, de cosmovisão, de rapport com o aparador mais evoluído, e aí ele sai do corpo, aquilo já está consolidado, ele vê a circunstância fora do corpo e consegue raciocinar em cima, é mais ou menos nesse sentido. Vai dando mais autonomia e a pessoa vai ficando com mais interdependência e ela vai dialogando melhor para decidir. Todos em busca do autodiscernimento, hein, Adriana? Eu tô.
Também, puxa, tudo de bom, né? Bom, agora na fatologia também tem a ver até com a questão do autodiscernimento, claro. Lá na 8ª linha, de baixo para cima, sobre o alto foco na solução cosmoética e não no problema. Você pode aprofundar? Isso a gente observou que dentro da técnica da preceptoria, lá na Cosmoethos, né, e nos cursos também, é importante até para ajudar o cérebro, né, fisiologicamente, abrir espaço mental para ela enxergar outras soluções, né, outras alternativas. Porque quando a gente fica focado muito no problema, aquilo mexe com a emoção, a gente fica muito ansioso, nervoso, etc. Aquilo obnubila. Então, a gente acabou de falar de autodiscernimento e lucidez, cai, né? A Dulce até que fala, né, que você ajudou a escrever lá os redutores da lucidez, não é? No Homo sapiens? No Pacífico. Não, mas... No Pacífico. Não, mas tem relação. Participação, né, Adriana? Era uma equipe enorme, mas tudo bem. Tem a ver com o meu rabo preso. Até com o rabo, pois é, dos redutores da lucidez. É exatamente por aí. Então, esse foco na solução é porque assim, a gente vê, existe um primeiro momento que existe a necessidade de uma catarse. Né? Então, assim, na hora que você vai ajudar a pessoa na preceptoria, ou a gente mesmo, é falar do problema. Então, são as etapas da sentença, se falar lá da juiz, né, Carla? São as etapas da sentença. Então, primeiro você tem que fazer o relatório. Então, aqui é o problema é o relatório da sentença. Então, precisa ter isso. Então, a pessoa ela vai falando o problema, qual é a circunstância, qual é a angústia, qual é a dúvida, e não sabe o que faz e tal. Beleza, etapa 1. Se ela fica só focada nisso, não tem espaço mental, muito menos, né, mental somático, para ela chegar na solução. Então, ela encerra aquele momento e agora a gente começa a ajudar. Então, vamos lá focar no raciocínio principológico, no raciocínio axiológico, e você agora vai começar a focar na solução. Vamos ver aí se tem aplicação do princípio cosmoético no relatório que você falou, especificamente em relação a você. E aí isso ajuda, a pessoa ela começa a fazer aquele processo de raciocínio maior, vai ficando mais calma, ela vê, né? Em última análise, vai desassediando, né? Ela vai se autodesassediando e vai desassediando lá, vai encaminhando as consciências, ela vai ajudando a fazer, né, a maxidissidência, o desacoplamento, a partir de um raciocínio que ela começa a focar na solução. Tá, então, mas vamos ver, a partir desse princípio, como é que seria a solução que você poderia dar? E é uma outra frase também que a gente usa como um dos pressupostos, que não é um princípio, mas eu acho que vai virar um princípio, né? Que o professor Valdo coloca, a cosmoética é a ciência produtora dos megatrafores. Então, assim, para você resolver problemas, você tem que usar os seus traços força, né? Então, por isso que o foco é na solução, porque a pessoa ela tem capacidade de solucionar, ela só não está ainda enxergando, né? Agora, Adriana, só para lembrar, quem tiver algum interesse em estudar os redutores do autodiscernimento, né, que você citou, é autodiscernimento. Da lucidez do autodiscernimento, né? Mas é parecido, né, no caso. Primo irmão. Primo irmão. Do Homo sapiens pacíficos. Claro, tem o tratado, obviamente, mas quem quiser acessar, tem uma listagem bem boa online lá no site do CGE, tá? Aquele mesmo que... que bom! Anteriormente. Agora a gente tem pergunta de Goiânia, Goiás, e ele dá os parabéns pelo verbete, pede para você ampliar a expressão popular, o que não tem solução, solucionado está, lá na coloquiologia. E também ele pede para você exemplificar o afastamento lúcido dos assuntos secundários. Você vê que é tudo na mesma linha, né? Tudo na mesma linha, exatamente isso. Na verdade, o afastamento lúcido, vou começar de trás para frente, o afastamento lúcido, né, das coisas secundárias, você pode usar esse fato com o princípio da maxidescartabilidade, que ele é aquele que a gente costuma dizer sempre, né? O que não presta, não presta.
se pega esse princípio, se é secundário na questão principal. É secundário nesse sentido de que não vai contribuir para a solução, que a gente falou. Ele vai, ao contrário, vai atrapalhar. Então, você pode pegar de tudo. Emoção secundária, ansiedade, nervosismo, irritação, né, raiva. São emoções que, para começar, quando ela vem, se pega o princípio da maxi-descartabilidade, não presta, não presta, presta. Me ajuda a ter discernimento? Lucidez? Não, né? Então, o que eu vou fazer para começar a descartar? Não é reprimir, né? Deixa ela vir, você vai entender, e aí não presta, não presta, vamos dar o nó, vamos mudar, ressecar, vamos fazer a ressecagem aí. E a coloquiologia me ajuda, na verdade, essa frase, ela me ajuda a fazer isso que eu acabei de falar. Se vem irritação, né? Se vem uma emoção, ansiedade, alguma coisa assim, a solução, né? O que eu vou resolver ali? Tem coisa que não tem solução. A solução não depende de você, nesse sentido, né? Você já fez o máximo que pôde, mas envolve, por isso que está lá a área da Carla, as contingências intransponíveis, que tem a ver com aquele princípio que a gente falou no curso agora modular, no último módulo lá, cosmoética, que é aquele princípio antigo, né? Aqui é a sabedoria para distinguir entre o que você pode mudar, não é isso, Dulce? Coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições. Né? Exatamente. É a sabedoria aqui para diferenciar. Então, você chegou numa contingência e não adianta você querer, a gente diz, use esperneando, né? Não adianta você fazer, espernear para tudo que é lado, indignado, insatisfeito com a contingência. Então, o caso do coronavírus é esse, né? A gente está numa contingência intransponível momentaneamente, no sentido que exige uma série de condutas que a gente tem que simplesmente, olha, o que não tem solução, solucionado está. Em que sentido? A solução deve ser essa no momento, então vamos focar nela. E tem outros em que não tem solução, não depende de você, depende do grupo, depende de outras pessoas, então sabedoria para identificar que não tem solução. Então eu uso muito esse colóquio para mim, assim, que não tem solução, solucionado está. É que ele, não vejo saída. Então tá resolvido, deixa para um outro momento, porque aí vai vir alguma contingência, aí entra para a lei, né? Vem alguma para a lei, o fluxo, você fica aberto, né, para fazer assistência, coloca na TENEP, fazer energia, que de repente, se for para você ajudar a resolver, que não vai aparecer de novo. Perfeito. Acho que a Carla queria falar também. Quer comentar? Alguém da sala virtual? Carla, vamos lá? Tem pergunta ainda? Se tiver, eu deixo para o pessoal de fora. Não, pode falar, depois eu continuo. Então tá bom. Não, era só para fazer uma contribuição na questão dos agentes redutores do autodiscernimento. Lembrar que nesse capítulo do Pacífico, o Valdo, ele, como antônimo de profilaxia, ele coloca epidemia. Então, eu fui estudar isso justamente para pensar como que os agentes redutores do autodiscernimento, eles colaboraram para a gente chegar nesse ponto de pandemia planetária, e me ajudou bastante. Então, é oposição, é oposto, né, à profilaxia. Então, os agentes redutores, para você não ter, ele trabalha com a profilaxia. Logo, esse sopesamento de princípios cosmoéticos, ele pode ajudar muito na profilaxia em qualquer instância da vida, né? É um tema que é universal e atual. A outra coisa que eu queria colocar também, sobre a questão do princípio da economia de males, é lembrar que o princípio em si, ele é cosmoético, mas a escolha entre duas coisas que são ruins, dois males, não é cosmoética, que há, às vezes, um engano de interpretação com relação a esse princípio. O fato de você ter que escolher entre dois males significa que você está dentro de uma interprisão grupocármica.
E mesmo que você escolha a menos pior, isso não significa que, do ponto de vista da lei de ação e reação, você não tenha que, no futuro, recompor uma situação como essa. Então, eu acho que vale a pena aí essa condição. A outra coisa, para terminar, é esse sopesamento que foi falado quando você tem a colisão, por exemplo, de princípios ou de valores. Então, hoje está muito na moda dizer assim, recentemente houve até uma polêmica na imprensa. Olha, se o sistema de saúde entrar em colapso, talvez nós tenhamos que escolher quem vai morrer. Então, nós vamos colocar os idosos, que são aquelas pessoas que têm menos tempo de vida, e vamos privilegiar os jovens. Então, aí a gente tem o que eu chamo de falso dilema para o intermissivista. Por quê? Porque uma injunção dessa, em que o profissional da saúde, que deveria estar salvando vidas, tem que optar pela escolha de morte de uma pessoa, ele está criando uma interprisão grupocármica enorme. Então, o mais interessante, se a gente for pensar lá no princípio de economia de males, ou seja, eu mantenho esse emprego ou eu vou sair do emprego e procurar alguma outra coisa? Você tem que escolher, porque a lucidez, ela mostra que você não tenha condições de sopesar a ficha evolutiva daquelas consciências que você pretende colocar num dilema para saber se vai viver ou se vai morrer. Então, eu acho bastante complexo. Então, isso bate muito no exemplo que a Adriana colocou. Olha, eu não vou fazer o concurso porque eu não quero, no momento que eu for da defesa pública, tem certas defesas de pessoas que vão aparecer para mim que eu não vou querer fazer, embora a Constituição Federal diga que todos tenham direito à defesa. Então, é aquilo que eu digo, todo mundo tem direito a um advogado de defesa, mas não precisa ser você o advogado. Se você já tem a lucidez intermissiva, você vai promover a evitação dessas situações de dilema. E se você recobrou a lucidez ao longo do momento em que você está dentro da situação, você vai se preparando, se organizando dentro do princípio da organização cosmoética para se retirar do contexto. É exatamente isso. Aí, bem lembrado, Carla, concordo com tudo que você está falando. É o ciclo lá que vou aproveitar a oportunidade para mostrar o ciclo de maximização, que é um verbete que o Hegson já defendeu e que é o ciclo que a gente se baseia, né, para ajudar nas técnicas de raciocínio, princípios, de valor, etc., na cosmoética. Essa questão da pessoa já ter entrada, porque essa ponderação de princípios seria a teoria, né, que a gente fala. E a reflexão sobre a teoria e a aplicação da teoria que vai ser ilustrada na nossa conduta, na nossa decisão e etc. Só que essa reflexão, com base nos princípios, para saber se a decisão, a conduta foi correta, o ideal, que é o que a gente está procurando, tem a ver com isso que você falou, é você ponderar e decidir, refletir antes, né, daquilo, antes de você entrar naquele contexto. Então, a ponderação de princípios cosmoéticos ajuda nisso. Essa reflexão ela vai ser anterior, por isso que aumenta a lucidez, né? Aumenta o discernimento, porque você vai, antes de errar, você vai falar, não, eu quero acertar. Então, o que vai me dar o norte e o referencial para eu acertar? Tem um monte de princípio cosmoético que pode me ajudar, né? Então, vou ponderar antes. Agora, se a pessoa já errou, viu que errou, e a evolução é a gente errar cada vez menos, né? Então, errou. Nossa, mas na hora que ela vê que errou, aí eu concordo com você. Por exemplo, nesse caso que é bem complexo, eu falo assim, eu tenho que me incluir fora dessa. Porque se eu continuar, estou aumentando minha interprisão, né? É que isso aí tem a ver com o livre-arbítrio, que está lá na principiologia, né? O princípio do livre-arbítrio, só que é princípio do livre-arbítrio maduro. É você exercer, né, a escolha de uma maneira cada vez mais lúcida, com mais maturidade, mais discernimento. É que você comentou aí também no início, antes, né? Antes da pessoa ir lá, decidir. Tá na fatologia, tem a ver com o que você comentou.
quando eu coloquei lá as pendências, a análise pormenorizada das consequências aplicativas, que é a profilaxia, que é o que você colocou lá no início, né, da sua fala, da sua contribuição. Então, essa análise pormenorizada, detalhada, ela já tem um princípio cosmoético por trás, que é o princípio da maximização dos esforços, que é aquela que o Valdo fala. Em tudo você tem que aplicar a técnica das 50 vezes mais. Então, antes de você fazer uma ação, é importante analisar a probabilidade de consequências, né, ou de resultados que aquela ação vai gerar. O advogado faz muito isso, né? Por isso que as pessoas às vezes dizem para a gente: você está assediado, você está focado. Não, gente, a gente está trabalhando com a profilaxia e com a evitação, não é isso? De possíveis consequências anticosmoéticas que venham a ocorrer. Então, para fazer justamente essa prevenção, né, a gente tem que levantar todo o quadro das consequências. E o princípio cosmoético ajuda nisso. Adriana, vamos em frente, então. Temos muitas perguntas ainda. Mas vamos tentar aqui a gente dar uma sintetizada. Pergunta de Portugal. Na fatologia, ela quer saber, ela pede para você exemplificar a resolução independente dos dilemas cosmoéticos pessoais. Ah, sim. Nesse caso, o pressuposto é que o dilema seja grupal, né? Ou seja, de uma equipe, ou seja, da família, e aquilo te dá um dilema. Então, é no sentido de você raciocinar com base nos princípios, tirando o seu ego, né? Tirando, assim, nossa, mas isso me gerou uma crise, isso aí me gerou uma dúvida. Então, esquece isso, deixa para outra hora e foca nos assistidos, né? Foca lá nas pessoas. E aí, princípios cosméticos ajudam a fazer essa isenção. É para ajudar mais na isenção. Perfeito. Agora, pergunta de Madrid, Espanha. Lá na ortopensatologia, na segunda ortopensata, ela pede que aquele princípio, cada construto ou princípio evolutivo exige ser aplicado individualmente. O mesmo sapato não serve em todos os pés. Você poderia exemplificar uma situação onde o mesmo princípio é aplicado de maneira diferenciada, segundo a forma dos pés? Essa é ótima, né? Tem a ver até com o exemplo que a Carla colocou no início, que princípio, né? Princípio é relativo, é exatamente isso. Até no caso pessoal, você lê o mesmo princípio, é muito gostoso de ver. Você vê o mesmo princípio, aí você raciocina de um jeito para solucionar aquele caso. O mesmo caso, às vezes, o mesmo princípio, numa outra circunstância, você tem outra sacada dele, né? Então, é nesse sentido, assim, que o construto, né? Ele vai ajudando na percepção que você tem, né? No tipo de pensamento que você faz em cima daquela frase, tipo de interpretação, de raciocínio. Então, cada consciência tem um jeito, né, de interpretar, de raciocinar uma frase, por exemplo, que são os princípios cosmoéticos. Isso é o construto de cada um. E essa maneira que ela vem construindo a vidas vai ajudar ela a raciocinar em cima do caso concreto, que é o sapato. Então, assim, o sapato aqui é o princípio. O mesmo princípio, o mesmo sapato, ele vai ser interpretado diferente dependendo da pessoa, dependendo do tipo de raciocínio, dependendo de como que ela está vendo o caso. Mas a gente tem técnica por trás disso também que ajuda, dependendo da forma pensênica, né? A gente uma análise do mater pensene, do holopensene, do plasmão pensênico, dela conseguir entender o problema, o princípio aplicado naquele problema dela pessoal. Então, o caso aí do supermercado, ela pediu um caso concreto, né? Supermercado hoje em dia, aqui em casa é uma delícia, a gente está testando o princípio da auto-imperturbabilidade toda vez que sai. Então, eu estou raciocinando em cima desse princípio. Ele diz assim, que é cosmoético você manter a serenidade, o serenismo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Supermercado, para mim, é uma tarefa que não me agrada muito. Eu não sou muito fã de supermercado. Tem gente que desassimila no supermercado, né? Supermercado, para mim, é estressante. Só que, atualmente, na circunstância, o supermercado tem que ser lazer para mim.
Então, eu coloco princípio da autoimperturbabilidade. Então, eu chego em casa, aí já faço a profilaxia antes, onde que vão as coisas, o detalhe, etc. Aí pega o meu duplista, que é o nosso colega que está aí na sala virtual, coordenador geral, o professor Regson Alves. Ele não tem esse problema com o supermercado. Então, ele pega o princípio da autoimperturbabilidade, o mesmo princípio, com a mesma conduta, supermercado. Ele já tem um outro jeito, né, de manter a serenidade dele com as compras do supermercado. Então, o jeito dele arrumar sacola, dele higienizar, dele chegar é diferente. Mas ele tem algum componente ali, quando chega, pode ser que gere perturbabilidade nele. Então, ele fala, não, a minha profilaxia vai ser de outro jeito. É um sapato com pés diferentes. Adriana, vamos em frente. Então, a gente tem agora perguntas de Foz do Iguaçu. Nosso amigo aqui da mesma área sua, ele pergunta, em primeiro lugar, quais são as diferenças entre princípios cosmoéticos e os princípios paradireitológicos. Boa! Então, é assim, para ser sucinta neste momento, né? Os princípios cosmoéticos, uma é da especialidade de cosmoeticologia, outra é da especialidade de paradireitologia. Aí está aí no forno, né? No prelo, né? A gente pode dizer um cotejo para a direitologia, cosmoeticologia, que é um outro verbete, que vai ajudar também a entender essa questão dos princípios. Uma linha diferencial que ajuda é assim, a cosmoeticologia, ou melhor, ao contrário, a paradireitologia ela é uma especialidade da cosmoeticologia, só que ela tem características específicas. Então, os princípios do paradireito, eles são, em termos didáticos, tá? Em termos didáticos, eles são convergentes, mas eles são diferentes de princípios cosmoéticos. Então, dentro da especialidade paradireitologia, você tem uma série de princípios paradireitológicos que você pode elencar. Tem um princípio que eu botei, acho que... Não, eu não botei esse verbete, né? Ali na rimiciologia. Botei os princípios do paradireito. Ali tem um exemplo de princípios que podem dar essa convergência. Então, sei lá, o princípio de uma restauração, né? Ele tem a ver com o princípio lá de que aconteça o melhor para todos, né? Um princípio da maximização dos esforços, em que você ficou sujeito a uma paralei, em que você teve, né, uma ação, e a causa é ação e reação, né? Causa e efeito. E aqui você errou, então você tem que fazer a restauração. Então, o princípio da restauração, o princípio restaurativo seria do paradireito. Só que aí você pode pegar um princípio da cosmoeticologia em que você coloca lá o princípio do paradever lá. Não, eu sinto a responsabilidade. Então, você tem um componente, por exemplo, que é intraconsciencial e o outro é extraconsciencial, né? Porque um está ligado ao outro, mas a gente precisa começar, né, a fazer o detalhamento, a especificação de cada um. Não só dessas duas especialidades, mas eu falei no início, né? Porque dentro da principiologia na enciclopédia, você tem princípios de várias especialidades, né? Então, você pode pegar a proexologia pode fazer, não tratar de princípios proexológicos que vão convergir. Serviço aberto para a gente aí, intermissivista, né? Também acho. Agora, Adriana, ele pergunta também, assim como o princípio da dignidade da pessoa humana é considerado mais importante e estruturante do direito brasileiro, qual seria, assim, o princípio ou os princípios cosmoéticos mais importantes e estruturantes da evolução, aí, na sua opinião? Eu concordo com você, né? Eu tenho pensado muito nesse princípio do direito, o princípio da dignidade humana, né? Então, você tem um que está muito relacionado com um aspecto aí da vida, né, e que tem a ver com a evolução, que é o princípio do livre-arbítrio, né? Que é o princípio do paradireito, né, do respeito ao livre-arbítrio. Então, a paradireitologia, ela estrutura, por exemplo, série de mecanismos e circunstâncias, né, que ajuda cada princípio consciencial, vamos falar de consciência, a refletir sobre como está a sua liberdade. Então, né, questão da liberdade com a dignidade humana. Então, se você pegar um princípio da cosmoética lá, aquele
da benignidade policármica, que é o que acontece o melhor para todos, né? Ou do menos doente ajuda o mais doente, você junta com o princípio da dignidade humana, você fala, não, eu sou assistente aqui, né? Menos doente. Como é que eu vou ajudar a pessoa a ter uma dignidade humana numa circunstância dessa? O que eu posso fazer para que aquela dignidade ela se mantenha, né, dentro de um nível razoável, onde é possível as contingências? Então, sei lá, o Barroso, eu falei no início, né, o Barroso ele colocou um exemplo bem cotidiano. Você tem condições financeiras? Né, sei lá, a gente tem exemplos aí das favelas, das comunidades que estão fazendo isso, as ONGs, né? Se juntando para dar as condições básicas de sobrevivência para quem nessa situação atual não tem condição de comprar alimento, né, de trabalhar, então está dando alimento, está contribuindo financeiramente. Então, de certa forma, está ajudando que mantenha o mínimo de dignidade, com o princípio do menos doente ajuda o mais doente, né, do que acontece melhor para todos, numa circunstância em que você vai ser um agente que vai ajudar a promover o que é melhor para todos, né? É um jeito de você raciocinar, né? Isso aí dá uma aula só sobre isso. Proteja o princípio da dignidade humana e princípios cosmoéticos e princípios do paradireito. É verdade. Agora, Adriana, infelizmente a gente tem que seguir. Temos 2 minutinhos aí de finalização. Eu vou ter que interromper aí esse tema, né, especificamente. E eu queria, assim, que você respondesse uma pergunta daqui da Teletertuliana de Madrid, que ela pede para você, lá na página 5, no item da argumentologia, aquele parágrafo propriedade. Se você pode clarear o que são os mandados de otimização. Dá uma clareada aí nesse parágrafo. Isso, os princípios são mandados de otimização, portanto, sujeitos-se à interpretação do aplicador, conforme os contingenciamentos, para contingenciamentos existentes, nas celeumas expostas à avaliação principiológica cosmética. Mandado aqui é no sentido de uma frase que é impositiva, né? Que manda alguma coisa, ordena alguma coisa. Então, é quase que uma síntese do que a gente está falando, né? Uma característica de princípio são essas frases que são genéricas, mas que elas impõem uma ação a você, a partir de uma interpretação sua. Então, é o que a gente está falando. Se o menos doente ajuda o mais doente. Se eu pego, por exemplo, a situação do supermercado de novo, você chega com as sacolas. Você quer ser menos doente na circunstância ali ou mais doente? Se você pega esse princípio, ele coloca uma ordem em que você vai ser obrigado a agir de determinada maneira. É nesse sentido. Se eu quero ser menos doente, se eu quero ser assistente, então eu vou ficar calmo, eu vou higienizar tudo, eu vou curtir ali o supermercado. É nesse sentido. E ele pode quase se transformar numa lei, né? É porque a lei ela é externa, mas o princípio é uma lei interna, que você coloca como obrigação sua pessoal. Isso é que é o mandado. Ok, professora Adriana, fica bem claro que a gente precisa de mais verbetes sobre o tema, né? Fica aí o convite, a gente sabe que tem alguns no Prelo, seus, dos colegas aí, relativos aí ao assunto, então a gente aguarda, né? E a gente então agradece muito a participação de vocês aqui na sala virtual, professora Carla Ullmann, professor Regson Alves, professor Carlos Marfucci, a equipe do Tertuliário, a professora Maria Coutum, né, e o Everton Livramento, também a professora Nilza Beth, que é a coordenadora aí nossa pela Enciclosapiens das tertúlias EAD, né, virtuais, totalmente virtuais. Bom, a gente agradece muito, viu, professora Adriana, especificamente a você, e também aos nossos teletertulianos, né, e sem as perguntas e os debates, as participações de vocês, as nossas tertúlias não teriam o valor que tem, na minha opinião. Então, a gente agradece muito
e aguarda aí para as próximas, né? E eu passo então a palavra para você, viu, Maria? As pontuações da tertúlia de hoje são 805 reproduções, 113 participações online, 3 participações do apoio da Enciclosapiens, 24 perguntas enviadas online. Para amanhã teremos um verbete autorreferencial de paz, da especialidade Pacifismologia, com o verbetógrafo Gilderei Colares. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.